Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo desta sexta-feira, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524, no sistema NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também você pode nos acompanhar aí com as nossas plataformas digitais em qualquer parte do mundo. Você pode optar pelo nosso site, rdctv.com.br, e eu enfatizo sempre que você pode entrar no site, mas se quiser diretamente a programação de TV da RDC TV, você coloca a barra ao vivo e tem o acesso direto no player do nosso site. Se preferir as lives dos programas, como agora já estamos com a live aqui do Virando o Jogo, você pode optar pelo Twitter, pelo YouTube ou pelo Facebook. Lembrando que pelo Facebook você manda os seus recados aqui e participa conosco, né? Aliás, como já está fazendo o meu parente Alfeu Ferreira do Amaral, já está conosco aqui também pelo Facebook. E além disso, tem a possibilidade, está aí, ô Diogo? Está aí o nosso WhatsApp, 999 33 98 94. Aí está, 999 33 98 94 é o número do nosso WhatsApp, onde você também pode mandar os recados aqui para o programa. Nós estamos recebendo hoje aqui no programa, vamos debater aí a respeito, o que vai se fazer com o Internacional? O que vai acontecer com o Internacional, já que a gente não pode fazer nada, né? A gente pode palpitar, criticar, sugerir e tal, mas diretamente a gente não pode fazer nada. Então, o que vai acontecer com o Internacional? E nós estamos recebendo aqui, eu tenho muita satisfação, porque é um particular amigo, um grande colega, e hoje está de aniversário essa figuraça aqui do meu lado, Rogério Belchi. Grande Belchi, satisfação em tê-lo aqui no programa mais uma vez. E eu tenho dito para o Diogo, tu tem que vir aqui, tem que dar um jeito nos teus horários lá na Rádio Grenal para participar mais vezes conosco aqui. Muito obrigado, Rogério Amaral, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Era uma dívida que eu tinha aqui, vários convites, mas tinha alguns compromissos, e hoje mesmo meu aniversário, estou de folga na Rádio Grenal, mas me propus a vir aqui e o Diogo concordou, então venho com uma enorme satisfação, gosto muito de ti, admiro você como profissional, como colega, como um amigo, então realmente é um prazer enorme estar aqui e compartilhar dessa grande audiência, cada vez mais crescente, tenho sabido disso aí e percebido nos bares, nos restaurantes, nos lugares públicos, o pessoal assiste bastante, prestigia, acompanha, até pela qualidade dos convidados, pela tua condução sempre brilhante, Rogério Amaral. Muito obrigado, Belchi. E tu já telefonaste lá para os teus companheiros, colegas da Rádio Grenal, para dizer a idade, porque eles estavam discutindo hoje de manhã lá quantos anos tu estava fazendo? Eu tenho ideia da Cláudia Raia, né? Somos de 66, logo 5.3. Tá em boa companhia, então. É verdade, Cláudia Raia. Um pouquinho maior do que eu, né? De pernas, principalmente, né? 53, meu? 5.3. Eu falei hoje lá que eu achava que era 52. Não, 5.3. Já falaram até 56, hoje de manhã falaram na rádio, 56. Eu não sei se não é... Tá, é 53 mesmo. Isso aí. Fico em dúvida, porque... 5.3. Aproveito para mandar um abraço para o colega nosso também, né? O Carlos Lacerda também, hoje 3.1, né? Vocês são da mesma data, Mesma data, é verdade. Mas o Lacerda é gurizinho ainda, não, né? 3.1. 3.1. 31. Bom, para mim é gurizinho. 31, tu é nenê. Não, que não chegou nos 30 ainda. O Lacerda me surpreende muito, 31, porque ele tem uma fisionomia muito jovem, né? Bastante jovem. É uma cara de guri, né? O Lacerda, eu perguntei para ele esses tempos, tá fazendo 20, Lacerda? Ele, não, tô fazendo 31 na próxima semana. O preocupante é quando você, como no caso do Lacerda, é convidado para um aniversário, como no caso dele amanhã, e o endereço, o nome da rua é alguém que já faleceu, que tu conheceste, né?
O dele é na rua James Bocassi, que foi um grande locutor do Rádio Gaúcho. Ele né? mora nessa rua? Quando tu conhecer o nome da rua, é preocupante, Rogério Amaral. Sim, quando conheceu... Eu conheci, está dando nome de rua aí é preocupante já. Porque já não vamos na primeira fervura, mas tudo bem. Luciano Coimbra também conosco aqui, né? Não tinha anunciado o Luciano chegou, o trânsito hoje na cidade está complicado. Obrigado, Porto Alegre. Eu peguei, mas pelo menos a gente reclamou muito aí do prefeito Marquesan, né, desde a questão das praças, dos canteiros, né, que a grama não era cortada, e principalmente das ruas, dos buracos e tal. Então agora, pelo menos, está havendo uma obra na Ipiranga. Na Ipiranga. Está sendo feita a ciclovia também, daquele lado. E já temos a recuperação asfáltica aí de diversas ruas, diversas avenidas em Porto Alegre. Então está... E está indo rápido, né? Está indo rápido, hein? Está indo rápido a Ipiranga, aquela obra. Quando tem esse dinheiro, né, a obra vai. Mas ela é grande, né? Ela é do Jardim Botânico até o Palácio da Polícia. O Palácio da Polícia. Mas eu ainda reclamo dos buracos, porque Antônio de Carvalho é ruim de andar, Protásio é ruim de andar. Tem muitos ainda, né? Muitos. E tem que voltar a famosa operação tapa-buraco, aquela que sempre teve. Porque depois de um período de chuva não tem jeito. Sabe que o Luciano falou sobre os buracos, eu vou tentar, que hoje está aqui conosco, o cara que melhor faz isso, né? Analogias. É o Inter, né? Cada rua que passa no Inter tem uns 10 buracos para tapar, né? Só que se tu tapar os 10 dessa rua, tu vira de novo à esquerda, os 10 que tapou antes... Tem mais uns 8 para tapar. Tem que tapar de novo, porque daí dos 10 que tu tapou, 8 abriu, não sei o quê. É o Inter, né? Porque o Inter me disse, porque eu sou a imprensa e eu passei para o torcedor do Inter, que contratou um técnico para o Grenal. Porque o Koubakkini não tinha, né, estofo suficiente para o Grenal. Quem disse isso? A informação que veio do Departamento de Futebol do Internacional, que a gente conseguiu coletar. Aí o treinador que não tinha estofo saiu e veio o que tinha estofo. O que tinha estofo não repetiu o time nenhuma vez, tomou um rodeão no Grenal, perdeu para o Ceará, pedindo para os jogadores do Ceará pararem de fazer brincadeira dentro de campo, porque fizeram um gol, começaram a tocar a bola para o lado e olhar para o lado, fazer firula, e eles não gostaram. Não sabe como não perdeu para o Atlético Paranaense jogando em casa, e também talvez, me parece, que não sabe como ganhou do Bahia fora de casa. Então toda hora é um problema diferente. No caso do Atlético empatou, né? Isso, sabe como não perdeu, né? Porque poderia ter perdido aquele jogo também. E o William Potker, que não era nem opção, virou titular. Não, sabe o que me surpreendeu ontem? Se a ideia do Zé Ricardo era colocar um time lento em campo, parabéns. Foi feito com êxito. Tu montar um meio campo com Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, D'Alessandro, William Potker e Patrick, nossa mãe, é tu abdicar de atacar. Por mais que tu tenha o Patrick que consegue chegar na frente, por mais que tu tenha o Potker que faz uma função de lado e que consegue chegar na frente, mas é um meio campo que só tem o D'Alessandro de criativo. E a criatividade do D'Alessandro com essas outras peças que estão ao redor dele, não adianta de nada. Bom, mas se tu botar o D'Alessandro, tu vai ter um time parado, né? E aí ele ainda bota o Potker pelo lado direito, que parece o cavalinho de charrete, olha pra frente e só enxerga quando bate na linha de fundo. Mas ele começou com o Potker do lado esquerdo. Isso. Começou com o Potker, o D'Alessandro aberto pelo lado direito. E o Patrick por dentro. Com o Bruno Silva fazendo a função de primeiro. Hoje eu vinha para cá e estava ouvindo o programa do meio-dia, da Rádio Grenal. Debate. E aí surgiu uma questão, tá, que eu achei muito interessante e eu tenho a minha visão, a resposta desse questionamento. De que o Patrick, mesmo todo mundo tendo jogado mal, e que o Patrick se destaca em jogo que o time está mal. Que o Patrick aparece... Eu tenho a resposta para isso. Todo peladeiro, todo jogador que não é um jogador que tenha esquematização tática, que sirva para esquema tático,
que é o jogador, esse vai aparecer. É pela transpiração. Se o time está bem, está certinho, ele não vai aparecer, porque ele não é um jogador tático, ele não é um jogador desse comprometimento. Né? No caso do Patrick, que ele é um peladeiro, ele aparece quando a coisa está desarranjada, desorganizada. Mas ele era mais regular, né? Por que ele está tão irregular de um tempo para cá? Ele era um jogador regular, nunca foi genial, mas chegou a ser uma peça importante. A titularidade dele é indiscutível, né? E agora apresenta uma regularidade assim que salta aos olhos, né? Pois é, mas ele já vinha desde o final da temporada passada que ele já não conseguia manter o mesmo ritmo. O Patrick é o Marcelo Oliveira do Grêmio. Bom de grupo também? Não. Quando o time está bem, um jogador bem normal, bem comum, vira um bom jogador. Vira um bom jogador, porque ele está acoplado no esquema, está ajustado no que ele tem que fazer. Quando tudo desanda, ou quando troca o estilo, ele sai do prumo também. O Marcelo Oliveira não conseguiu se reencaixar no novo estilo do Grêmio. Eu tinha uma outra leitura do Patrick também. O Patrick, ele é um bom jogador quando ele tem um lateral esquerdo que apoia bem e que faz ele também progredir. E quem foi esse no Inter? O Iago. O Iago Foi naquele, o melhorzinho. Foi naquele primeiro semestre de 2018 que o Iago estava voando, que o Iago estava muito bem. O Patrick também rendeu. Porque tem o cara para fazer a triangulação, tem o cara que aproxima junto com ele para fazer as jogadas de lado. Se a gente lembrar, o Wendel, em 2017, conseguia fazer essa mesma função do Patrick quando ele tinha o Carlinhos pelo lado esquerdo. E o Wendel fazia a função pelo meio. Mas daí é muita coisa, né? Só que aí é muita coisa. Pô, pelo amor de Deus, nós estamos falando de quando? 2017. Aí tu tinha Carlinhos e tinha o Wendel já. Carlinhos hoje está no Fortaleza. E o Wendel continua no Internacional. Está no CSA. Está no CSA, desculpa. E o Wendel continua no Internacional. Já tem coisas assim que mas, são Rogério, tu estás entre inexplicáveis. as viúvas do Dair Helman, não? E tem de viúva do Dair Helman? Não, também não, então. Somos dois, eu então. tô. Desculpa, mas eu tô. O que o Inter melhorou depois do Dair? Eu tenho que me explicar nisso aí para o Rogério Belk. Vocês que vêm mais seguidamente no programa, e o Diogo permanentemente, sabem disso. Tá? Nesse momento, para mim, o Odair não tinha que ter sido demitido, nesse momento. Eu já disse aqui várias vezes. O Odair tinha que ter saído no final do ano passado, quando ele fez o Internacional chegar em terceiro lugar no Brasileiro. Ótimo, parabéns, ok. Vai buscar sua graduação, mas em outro time. E ali tinha que ter sido o momento. Só que a direção do Internacional, a gente sabe, essa é a direção do Internacional. Está com muita chance essa direção de ser a Rainha Virgem. Certo? Ou Viúva Virgem também. Depois não vai, até agora não ganhou nada, e para o ano que vem é uma aposta ainda. É incógnita. Não se sabe o que vai acontecer. Tá? Pelo menos o Campeonato Gaúcho, para que o presidente Marcelo Medeiros não passe em branco. Não passe em branco. Porque... Até para não comprometer o futuro político do grupo dele, apoiado por outros. Mas esse não tem mais, que acabou. A política no Internacional agora, depois desses episódios recentes aí, e provavelmente o torcedor vai referendar o que foi decidido no Conselho segunda-feira, entendeu? Então, com a cláusula de barreira 15%, conforme o número de votantes, tal, isso aí não... A política no Internacional, eu não gosto muito de entrar nessa área, porque eu convivi e sei o que aconteceu. Isso que está acontecendo agora já foi tentado quando o Giovanni Luigi assumiu o Internacional. Naquele momento, também já se tentou alguma coisa parecida com o que agora foi feito. Então, a política do Internacional, eu não acredito. O Marcelo Medeiros, agora, presidente colorado, ele só está numa situação complicada porque o sucessor dele, que seria indicado, está em baixa, com o torcedor, que é o Roberto Melo, e em baixa no Conselho também. Tá? Então, ele está tentando, o presidente Marcelo Medeiros, com seu grupo, fazer uma engenharia política, onde talvez daqui a pouco possam acontecer 2 ou 3 candidatos do mesmo segmento. Tá? Mas o nome do momento agora, para ser o sucessor, não é mais o Roberto Melo, por essas circunstâncias de campo, de resultado. Tá? Hoje eu ainda estava ouvindo na Rádio Grenal um levantamento que um ouvinte da Rádio Grenal mandou, sobre os últimos vice-presidentes de futebol do Internacional. E o mais derrotado é o Roberto Melo. Quer dizer, o Melo está
está numa situação muito diferente. Então, o que o Marcelo Medeiros está fazendo agora? E isso ficou muito claro na entrevista que ele deu anteontem. Melo? Não, Medeiros. Marcelo Medeiros. Ah, Medeiros, anteontem. Foi quinta-feira. Anteontem. Quarta-feira. Não, terça-feira. Bom, Foi no dia Foi o dia do Ministério Público. Isso. Né? Ele enfatizou várias vezes o nome do Giovanni Luiz. Sim. Porque é o nome que agora, né, o Marcelo Medeiros está tentando vender, inclusive para ex-presidentes e tal, para ser o candidato à sucessão. Ah, é? Sim, porque isso está ficando muito claro. Ele sabe claro. que se ele botar o Melo vai tomar um pau gigante. Porque aí o Melo não vai conseguir passar, me parece, sequer no Conselho. Mesmo o movimento sendo hegemônico. Mas, enfim. E não indo para a Libertadores, então, aí mais fácil. Essa questão aqui, o José Amarante bateu essa tecla aqui. O fato de não poder ir 3 para o PAT, que vai ser aprovado, referendado, né? O Amarante falou o seguinte, isso aí faz com que a própria direção atual possa escolher o adversário que ela vai querer enfrentar. Mas foi isso que eu falei. Que na política partidária aconteceu isso certa vez, quando o Rigoto era governador, e aí o Rigoto está no segundo turno. Aí houve um movimento para que se votasse na Ieda Cruz, para que ela fosse no segundo turno, e não o Olívio. E no final faltaram votos para o Rigoto, 2002, sobrou o Rigoto e foi a Ieda e o Olívio para o segundo turno. O tal do voto útil, né? É isso que vai acontecer na política do Internacional. Agora, eu não vejo como possa uma oposição se organizar na medida que tem todas essas denúncias feitas pelo Ministério Público, e isso a gente vai agora ver o que vai virar processo na Justiça, né, o que a Justiça vai acatar das denúncias, mas, de qualquer maneira, já o próprio Ministério Público anunciou que isso é uma primeira etapa. Sabe lá quando virá a segunda etapa? Provavelmente no momento que vai ficar, eu não quero usar a palavra inadequada para não parecer que o Ministério Público e direção do Internacional estejam jogando juntos, entendeu? Então eu quero usar a palavra o mais adequado possível. Talvez essa segunda etapa aconteça no momento em que já o processo sucessório do Internacional já esteja mais em campo, vamos usar uma expressão do próprio futebol. Tá? Isso é bom para qual grupo? Sem dúvida. Eu fiquei sem pensando dúvida. aqui. Porque cada vez mais a oposição fica, não tem hoje para se criar. A única coisa que não dá para a gente deixar dito para o torcedor é que o que está acontecendo no Ministério Público é uma coisa à parte do futebol do Internacional, né? Não. Para mim é completamente à parte. Sim, o aproveitamento dos fatos é que pode estar acontecendo. Sim, mas eu digo, o aproveitamento dos fatos é a parte política. Mas é que é importante que aconteça também, né? Não, sim, como o seria... Ministério Público. Não, o que eu acho mais importante até, o Ministério Público veio 2 anos só para trás, né? Sim. 2016 que é o e 2015. Que é o que o Ministério 15. Público disse, e ele ficou bastante claro para mim na declaração, que assim, eles não podem decidir amanhã nós vamos investigar o Flamengo de 94. Sim. Amanhã nós vamos... Eu estou chutando datas aleatórias. Certo. Amanhã nós vamos tentar investigar o Corinthians de 2004. Não dá. Sim. Alguém tem que denunciar. Como foi denunciado só 2015 e 2016, eles Pois é, que vão só atrás disso. foi o que o Internacional fez. Mas aí eu digo o seguinte, se essa foi a gestão do presidente Vitório Pífero, certo? O presidente Vitório Pífero teve outras 2 gestões anteriores, correto? 2010 foi uma delas. Vitoriosa? Não, até 2010, correto? Foi 9 e 10, não foi? Foi 7, 8, 9 e 10. Tá? Então, o meu questionamento para o Internacional é porque se essa gestão do Vitório Pífero 15 e 16 foi analisada, avaliada, teve toda a comissão de inquérito interna, 2 comissões inclusive, por que não, se era o mesmo presidente, por que não se foi lá para os outros 4 anos dele? Não, com certeza. Mas haveria possibilidade ou não? Não, porque não foi denunciado. Pois é. Não, por que o Internacional não fez isso e apresentou uma denúncia completa? Só que aí nós não podemos esquecer o seguinte, para você ir buscar esses 4 anos lá, tem um período entre 2010 e 2015, certo? Sim. 11, 12, 13 e 14,
Quem? De Giovanni Luigi. Aí teria que pegar, por coerência, todo o período Fazer também. todo esse espaço. Todo o Sabe, período. Quem era o vice de futebol lá, inclusive? Marcelo Medeiros. Marcelo Medeiros, que é o atual presidente. Então, tem eu uma coisa... eu não quero me alongar muito nessa história, porque se a gente começar a puxar, tem fatos. Isso que me deixa curioso. Porque, por exemplo, assim, ó, Tu quer puxar, né? não, o Ministério Público pegou 15 e 16, certo? Sim. Mas se daqui a pouco tu acha um fiapinho e tu puxar, ele não pode ir atrás daquele novelo, Mas aí não tem mais fim. aí não termina nunca mais. E uma outra coisa que me deixa muito, mas muito intrigado. Essa denúncia ela só apareceu, primeiro, porque o Inter em 2015 não foi campeão da Libertadores. Rebaixamento. Segundo, porque o Inter em 2016 foi rebaixado. Se nada disso tivesse acontecido, ou se o Internacional tivesse pelo menos ganho a Libertadores, e não tivesse. Se o Inter não tivesse ganho a Libertadores, mas não tivesse sido rebaixado em 2016, Talvez nunca tivesse acontecido nada. bota tudo para baixo do tapete e faz de conta que a gente não viu. Eu não chegaria tanto. Eu diria que seria mais difícil de fazer isso. E aí eu vou lembrar, quando eu disse Como sempre, tudo no futebol. Se ganha, tá tudo bem. Se ganha, tá perde, tudo ok. não. Aham. Porque em 2010, 2011, houve um fato também que a mim sugere que talvez fosse um início de um processo como esse que aconteceu agora. Não sei se vocês lembram. Tá? Quando foi para a aprovação das contas da gestão do Vitório Pífero, 2009, 2010, houve contestação também desse grupo, tá? Na aprovação das contas, inclusive um outro balanço foi apresentado, onde o balanço apresentado pela diretoria do Vitório Pífero apresentava um déficit de 3 milhões e alguma coisa. Tá? E houve um outro balanço que foi apresentado, e com inclusive o Conselho Fiscal junto, que dava 33 milhões, uma coisa assim. Por quê? A quem é especialista em contabilidade sabe como é que funciona isso. Ali tinha a venda dos eucaliptos, não tinha sido contabilizada. Sim, agora foi feita uma rubrica também. Uma multa que estava em discussão com a Justiça, uma multa que acho que ainda era do tempo do ex-presidente José Asmus, se não me falha a memória. Tá? De uma compra de jogadores, de dólares que não tinha, era uma multa que estava em discussão com a Receita Federal, tá? E tinha mais ainda um outro montante também, um valor alto que levava isso para lá. Isso foi discutido. Inclusive, na época, o Internacional tinha contratado um CEO, vocês lembram disso? E numa das reuniões do Conselho Deliberativo havia se perguntado se esse CEO tinha uma cláusula de sucesso no contrato, que no caso de terminar um ano, se tivesse a redução do déficit, teria um percentual a mais. Nem lembrava disso. Pois é, então essas coisas, eu estou só puxando isso no que me lembra o dessas entranhas que tem a política do Internacional. Sempre tem uma coisinha. Né? Agora que vai começar o movimento político, e não vamos esquecer como é que se deu essa ruptura. Né? Marcelo Medeiros e Vitório Pífero. Mas acho que o mais importante de tudo isso, assim, eu acho que esse fio do novelo que a gente está puxando e que a gente está debatendo é o reflexo, né? Porque o reflexo do Interfutebol, ele é muito grande, né? Porque, por exemplo, assim, o Inter perde para o Mazembe em 2010 e volta para Porto Alegre em 2011 e se pensa, olha, vai se reconstruir a partir dessa grande derrota, né? Aí vence a Recopa, né, 2011, e pensa, olha, a partir de agora o Inter vai começar, né, a tentar procurar espaço. Já na gestão do Giovanni Luigi. Isso, já Giovanni Luigi. Aí tem toda a questão do imbróglio do Beira-Rio, que o Inter joga 2013 todo fora do Beira-Rio e quase cai. Se o D'Alessandro não faz aquela temporada espetacular que ele fez, sendo artilheiro do Inter. O Inter tinha sido rebaixado. O Inter tinha sido a última rebaixado. vez foi a temporada também, não. Essa é a verdade, Bel. O Inter tinha sido rebaixado em 2013. Sim, o Inter empata com a Ponte Preta na última rodada, fora de casa, do jogo em Caxias do Sul, que salva o Inter do rebaixamento, né, naquele ano.
Aí o Inter dá um up, porque em 2015 tem toda aquela história do campeão voltou, com o presidente Vitório Pífero, vai à semifinal da Libertadores. 2013 já era a gestão do Giovanni Luigi. Já. Sim, Sim. ainda era, 13, na verdade, né? Ainda 12 e era. 13. Era a Isso. segunda gestão 12 e dele. 13. 14, Aí pelo 11, insucesso, 12, 13 e 14. pelo insucesso de 2013, 2014 é aquela coisa. Aí se traz o Abel. Aí o Abel faz uma temporada mediana, Recuperação, né? classifica na última rodada para Libertadores com o gol do Wellington Silva, lateral direito. No acréscimo. Aí vem o presidente Vitório Pífero. O famoso jogo do Rafael Moura defendendo O juiz. defendendo o árbitro. Aí o Inter faz um 2015 muito bom, né? Porque vai à semifinal da Libertadores, ganha o Campeonato Gaúcho. Com a Aguirre já. Com a Aguirre. Aí o Aguirre tem um insucesso. Já na volta do Vitória, Isso, do isso. Pífero. Aí tem um insucesso na Libertadores. E aí, para mim, o grande erro do presidente Vitório Pífero, que é a demissão do Diego Aguirre, né? Nas vésperas do Grenal. Nas vésperas de um clássico. Aí o Inter toma 5 Com o Adair. e aí as coisas começam a degringolar. Porque daí em 2016 o Inter ganha o Campeonato Gaúcho, é líder do Brasileirão e todo mundo pensa no Beira-Rio que tá tudo certo. Até a 8ª rodada, jogando muito contra o Atlético Paranaense. E aí todo mundo Contra o pensa que tá Atlético tudo certo. Mineiro. O Inter cai para a Série B. 2017 é o Deus nos acuda na Série B. 2018 é o famoso ano da reconstrução. E esse ano, né, até vai bem em alguns momentos. Vai à final da Copa do Brasil, que eu acho que é mérito. Perde por demérito também, né? E na Libertadores da América faz aquilo que quase todos fizeram, né? Um enfrentamento com o Flamengo muito difícil e perde. Mas é só E nesse ano sucesso, né? que jogou em Caxias, se elencou entre os vários fatores que determinaram uma campanha ruim do Inter ter jogado em Caxias. E houve uma possibilidade, até hoje o Cruzeiro reclama disso, com o Giovanni Luigi, que se o Inter tivesse adiantado um dinheiro para o Cruzeiro teria aprontado o seu estádio, a Arena em Cachoeirinha, e poderia ter jogado aqui. E ele ia satisfazer mais o próprio torcedor, o associado do Internacional. Giovanni Luigi relutou em adiantar esse dinheiro para o Cruzeiro. E o fato interessante, falamos 2 vezes em Novelo de Lã aqui. O Zé Ricardo me parece uma figura mitológica, que é o Teseu da ilha de Creta, com o Minotauro, o labirinto. Só que o Teseu, ele atou o Novelo de Lã na porta do Minotauro e não se perdeu. O Zé Ricardo parece que está no labirinto do Minotauro sem Novelo de Lã. Ele está perdido. Ele vai encontrar, de qualquer hora, vai encontrar aquele ser meio boi e meio homem, né? Ele está perdidão. Aí vai acontecer o final que a gente já O sabe. pobre coitado do Zé Ricardo, eu vou definir assim, né? Ele coitado, né? Ele tá aqui porque o amigo dele chamou ele, ele Quem veio. é que ia abraçar essa causa? Só o amigo do amigo. Quebra galho, Rogério Amaral, olha aqui, ó. Quebrar galho é macaco gordo e mulher feia ou homem feio. Vale para os dois gêneros. E quebrar galho, macaco gordo e mulher feia ou homem feio. Vale para os dois, né? Sabe como é que hoje em dia, né? Mas o que não é quebra-galho é o Banrisul Digital. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança para você que é cliente Banrisul. Se não utiliza, baixe hoje mesmo o aplicativo e comece a utilizar, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e voltamos em seguida, né, falando ainda um pouco mais da situação do Internacional, mas projetando já os jogos deste final de semana. Um instante só. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/Conexão de Ideias. Muito bem. Virando o jogo ao vivo aqui pela RDC TV. Lembrando que é ao vivo, da 1 às 2 da tarde e depois tem o replay na madrugada, né? Das 2 às 3 da manhã. O Francisco Juba está dizendo aqui, na minha watch party aqui, Lindoso, Bruno Silva e Patrick, meio sem criação. O Sérgio Luiz Rit Moreira está dizendo aqui, como é que é? Ele manda uns emojis aqui. O Lindoso que... Eu hoje estou assim, ele está mostrando que está assim, que ele está brabo, não sei o quê. Mais um amigo, também cansei.
está falando em relação ao Internacional. O Lindoso, que é outro jogador da prova de que o time bem estruturado faz jogadores médios renderem bem, né? Ontem ele fez mal. uma partida, olha... Segundo gol, ele deu um passe maravilhoso pro... Deu de graça. Impressionante. Mas o Inter também perdeu algumas oportunidades que não pode perder, né? O Fabinho entregou uma bola no pé do Guerreiro. Teve do um lance Patrick. E o Patrick passou pro Guerreiro. E depois o goleiro Diogo Silva entrega uma bola no pé do Guerreiro. Também tem coisas que não dá, né? Assim, como é que o cara... O que o cara vai explicar depois, o treinador, né? Aquela do Guerreiro eu ainda dou de barato porque a bola veio para ele e o goleiro, como estava na... Mas aí é um desespero ele fechou. de fazer um gol, né, Rogério? Mas isso é que tá... Agora, você sabe, o Rodrigo Caetano disse depois do Grenal que contestava o que estava se falando da falta de vontade dos jogadores. Mas é só ele ver os jogos do Inter, então. Tá, mas é isso que eu pergunto. No momento em que os jogadores queriam a permanência do treinador que saiu, tá? Tá cada vez mais nítido isso, né? Pois é, mas aí é que eu digo o seguinte, mas aí então nós vamos... Eu não posso acreditar que os jogadores estão contrariados a tal ponto que não estão se doando em campo. Eu torço que não, mas eu não vejo que não. Eu falei aqui, aquela atitude do D'Alessandro antes de entrar em campo, ele que é o principal líder do Internacional, ele que é o principal ícone para o torcedor, ele vai entrar em campo num jogo que o time está perdendo por 1-0 e ele fica de abraço, não vou dizer abraço e beijo porque não teve beijo, mas quase. E papo e risadinha com o Renato, parecia que era um jogo de casados e solteiros aquilo. Parecia o futebol de fim de ano. Pois é. Mas o mais constrangedor... Aí é não ter compromisso, né? Mas o mais constrangedor é um jogador... Até o D'Alessandro, eu acho que ele é sempre muito... visado pela história que ele tem. Mas que ele tem, ele criou essa história, ele tem que ser responsável por ela. Mas vamos ver um outro lado. O Rafael Sobis talvez tenha uma história no Internacional maior do que a do D'Alessandro. Ele é bicampeão da Libertadores, ele é campeão do mundo. Em conquista sim, mas não em idolatria. Ok, tudo bem. Mas vamos colocar assim que o jogador tem que ganhar bola, né? Ganhar futebol, ganhar dentro de campo. Aí o Sobis não está jogando nada. Quando entra, não contribui. E ontem, em vez de falar da derrota, ele quer falar sobre a imprensa ter dito que ele saiu mais cedo do vestiário. Agora me digam por quê. Aí é que eu digo que o Internacional está tão perdido, e a analogia que fez o Rogério Bel, que é absolutamente correta, é o Zé Ricardo e o contexto que está perdido, né? Na caverna do Minotauro. Ele nem sabe onde está o Zé Ricardo. Não, o Rafael Sobis sai antes de terminar o Grenal para ir tomar banho. E ficar bravo. Se ele ficou 5 minutos, meia hora no vestiário, como diz o não interessa. Ele saiu antes de terminar o jogo, tá? E normalmente o que faz os jogadores depois? O preparador físico ainda faz um trabalho com aqueles que não entraram. Sim. Certo? Então, saiu para... E aí, ele entra no jogo seguinte. Sim. Ele entra no jogo seguinte. É prêmio. Pareceu com um Ganso, né? Que um dia brigou com o técnico e o outro estava de capitão. Sim, mas aí pelo menos o técnico tinha saído. Mas ali a direção respaldou. O Ganso. Mas não, como a direção respaldou mas agora, o Rafael querendo Sobis. ou não, respaldo. Não, é sabe? que a direção do Internacional, na figura do Rodrigo Caetano, que a gente já falou aqui, já fez elogios, já elogiou bastante ele, mas ele disse, o Nico não vai para o Ceará porque ele não tem o que fazer lá. Mas é óbvio que ele não tem o que fazer, ele tomou o cartão para não ir. Claro. Pois é. Ele tomou o cartão para não ir, ele tinha que ter ido. Era o mínimo. Vai pra levar não água. quer ir, filho? Então tu vai agora. Agora que tu vai. Agora que tu vai treinar, agora que tu vai viajar, agora que tu vai mostrar que tu é o cara do grupo. Mas ele está de malas prontas, né? Tem uma situação até Mas pessoal... então manda embora, Bel, que pega assim e diz, ó, vai, filho, tchau, até uma próxima. Uma situação pessoal que eu não vou detalhar aqui, mas eu pedi para o Carlos da Serra, até comprei, até é caro, né? Não sabia, nunca pedi autógrafo, né? Uma caneta de tecidos, né? Uma promoção com um parceiro meu aqui, preciso do autógrafo do Nico Lopes, uma camisa do Nacional do Uruguai. Aí falei com o Lacerda e tal, conversou com o Melo, e o Melo, não, tudo bem, pro Bel que eu consigo, mas manda ele vir logo. Mensagem cifrada. Vai ficar pouco tempo o Nico Lopes por aqui. Já tá. Uns 10 dias ele vai pro México já, né? Mas então vai logo, porque é isso que ele faz, uma vergonha pro torcedor do Inter. Outra coisa que eu também não consegui entender, e aí corrobora com aquilo que o Rogério falou a respeito do Rafael Sobis. Quando o Zé Ricardo chega no Internacional,
O Neilton, que era um jogador que tinha pouco aproveitamento com o Odair, passa a ser titular, jogando numa função centralizada, que era como ele atuava no Vitória no último ano e meio dele antes de chegar no Internacional. No Clássico Grenal, o Neilton some, mas aí eu vou colocar o mérito da marcação do Grêmio, que não deixou o meio-campo do Internacional jogar. Mas ele tinha sumido antes contra o Atlético Paranaense, Contra né? o Atlético Paranaense, porque não foi escalado. Então, ele sai de titular para não ser escalado, para ser titular no Grenal, para não ser nenhuma opção de substituição na partida de ontem contra o Ceará. Qual é a convicção que tem o Zé Ricardo, ou o Zé Ricardo ainda está conhecendo o grupo? Porque a leitura que me passa é que o Zé Ricardo ainda está querendo conhecer o grupo de jogadores. Mas quando ele for terminar de conhecer, o Inter já está fora da Libertadores. Não, e aí ele já está indo embora. Porque falta só um mês. Eu, com todo respeito ao Zé Ricardo, eu não sei o que passa na cabeça dele de ter aceitado ter vindo para cá. Mas vem cá. Não, daqui a pouco é aquela história, né? A TED é boa. Claro. Tamo bem, né? Evidente. Tá, mas isso aí ele tá na dele, tá ganhando a graninha dele nesses 2 meses aí. O dele é péssimo. Claro. Ele pegou o time no G4 e está em 8º. Ele foi mal no Fortaleza, Mas né? aí é que tá. Aí vamos juntar com o que o Rogério Belk, que é bom nos números. Ele foi mal no Fortaleza, a última boa passagem do Zé Ricardo comandando uma equipe é no Flamengo. Tá, mas isso aí é da cota do Rodrigo Caetano, né? Zé Ricardo está aqui pela simpatia e tal. Então eu posso, do Rodrigo Caetano, né? Então eu posso dizer, ou isso me dá a liberdade de dizer que se o Inter não for para a Libertadores, a culpa é do Rodrigo Caetano? Em grande parte. Claro, o Roberto Melo concordou, Marcelo Medeiros também, mas isso é indicação do Rodrigo Caetano, né? Parece óbvio, Tudo né? bem. Aí tu tem que considerar tudo isso. Vamos pegar o exemplo recente. O presidente sabe de tudo, né? O próprio Marcelo Medeiros diz isso. Sim. Então ele é o culpado. Então ele também tem culpa no cartório. Não, para mim o primeiro grande erro é a demissão do Odair. Ponto. A partir desse momento tu tem que tomar uma posição do que tu vai fazer. Aliás, eu ouvi hoje na rádio a Ana falando, na Rádio Grenal, dizendo exatamente isso, tá? Porque chegou um momento que se tinha dúvida de que os jogadores, até parece que o presidente Marcelo Medeiros não tinha confirmado, admitindo que os jogadores tinham pedido a permanência do Odair. O Edenilson disse que não foram conversar com a diretoria, lembra? Isso. Numa coletiva. Mas o D'Alessandro deixou bem claro na entrevista dele que eles queriam que eles queriam que ficasse. Exato. E aí foi que vazou justamente isso. E aí por isso que das decisões que a direção tomou, eu não diria acertada, mas a única que eu compreenderia seria essa aí. Se vazou para a mídia que os jogadores pediram para um treinador ficar, aí a direção, se já tinha a convicção de que o treinador tinha que ir embora, tá? Aí não pode ficar. Tá, mas não porque senão tu fica refém de grupo de jogador. Claro, mas não é um paradoxo isso aí. Os jogadores teriam pedido para ficar o Odair Helman. No dia seguinte, nas coletivas, os guerreiros, a bola fica mais em mim e tal. Ou seja, deram algumas alfinetadas no Odair Helman. Não é paradoxo isso aí? Queriam que ele ficasse e no outro dia alfinetaram nas coletivas. Mas talvez Mais ou menos alguns jogadores não tivessem satisfeito com o esquema, como era o caso do Guerreiro. Unidade, então. Mas outro... Mas o Guerreiro é o sonho de uma noite de verão, né? O esquema do novo treinador, porque ele jogou um jogo bem. Por Bahia. Ele teve apoio em um jogo. E os outros jogos? O Atlético Paranaense, que ele não viu a bola, o Grenal, que ele não viu mais do que a bola, ele não viu o campo, porque ele não Chegou entrou em nele a campo. bola. Ele não é um jogador sozinho. Mas é que tá, o Inter não conseguiu fazer nem Mas isso. era isso que ele queria. Ele disse que o Zé Ricardo fazia isso. Fez uma vez só, como falasse. Olha aqui, Fez contra o Bahia, pronto. respondam para a Juliema Fraga, que está perguntando aqui, pelo Facebook, a respeito do Nonato, né? Por que o Nonato não está jogando? O Nonato tá lesionando ainda. Sim. Pubis. Então, essa Só temporada... ano que vem. Pode anotar. O Inter, o que eu recebi de informação no Grenal foi que o Inter descarta a realização de uma cirurgia a pedido do atleta. o atleta não quer fazer a cirurgia. Não, por enquanto não. Público é complicado, né? Se der para ir tratando sem cirurgia, ele não quer fazer. Posso lembrar um caso, então, de que jogador que foi tratado sem cirurgia e que Bolanho? depois só voltou a render muito bem depois que foi operado? O Juliano. Juliano. Bolanhos também tinha problemas. O Alexandre problemas. Vitkovski está metendo a mão contigo aqui. Tá viu? falando aqui comigo que a cadeira tá mais alta, eu devo estar com os pezinhos... Tá metendo a mão contigo. Um grande abraço. Olha aqui. Circuito de palestras Conexão de Ideias, uma maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação.
palestrantes que já estão confirmados, já fizeram palestras e retornam também para novas palestras. Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen e Rossandro Klingen, entre outros. Mais informações você tem no SESC da sua região ou no site do SESC, sesc-rs.com.br/conexão de ideias. A realização é FEComércio. Com você a gente faz a economia girar. Eu quero lembrar para vocês que... É muito bom, já viu? Parece ali em Pelotas e tal. Como ficou tanto tempo assim, em alto mar, sozinho, né? É fantástico, parece ali, vale a pena, hein? A do Bernardinho também, eu tive a oportunidade de acompanhar aqui em Porto Alegre. Claro. A do Bernardinho é uma palestra sensacional. É um time de primeira, hein? Vale a pena, hein? Realmente vale a pena. O que vale a pena também é você aproveitar as oportunidades que o Ciclo 21 está dando aí para os novos clientes e também para aqueles que já são clientes. Aí, ó, no cartão de crédito, você contrata 6 meses, mas paga só 5 no cartão, tá? Para os novos clientes. E o que é importante, normalmente a gente vê promoção só para quem vai aderir, não é? Mas no Ciclo 21, no Centro de Treinamento Ciclo 21, nós temos também aí a possibilidade para aqueles que já são clientes, que já estão treinando lá no CT. Aí são 6 meses, você paga 6 meses e ganha 2. Na realidade, você vai ter 8 meses pelo valor de 6. E a mensalidade é R$ 150. Mais informações aí pelo telefone 996-06-1956. Repito, 996-06-1956, o telefone do CT Ciclo 21 do professor Leandro Brandão. O Lacerda tá firme lá também, né? Tá fazendo, tá indo. O problema é que ele não se alimenta bem, né? Daí não ajuda muito. Vou passar umas dicas de alimentação também pro Lacerda. Tá, e esse fim de semana, em recuperação total, então, do Internacional contra o Fluminense está em ascensão, hein? E o Botafogo em queda livre, né? O Botafogo conseguiu demitir o Barroca, que estava em 7º, 8º, se não me engano. E depois da demissão do Barroca, entrou na zona do rebaixamento. Mas é que o Valentim tem um carisma no Botafogo lá que com o Montenegro lá, que é meio manda-chuva no Botafogo e tal. Então foi. Agora, também teve um azar o Botafogo, né? Tomou o gol aos 43, sendo que jogou com um a menos desde o início do segundo tempo. Mas também fez pariu uma bigorna incrível para segurar o 0-0. Não foi só aquela partida também, né? E mais coisas também, né? Agora, Flamengo... Mas se foi azar e o CSA, então, que empata os 44... O CSA foi um baita de um azar. Não, e faz o gol contra ainda, né? Faz o gol contra do gol. Não, mas o Luciano teve mérito, porque ele deu uma casquinha na bola ali que tirou... Não, tirou... Diz ele que o gol é dele, porque se a bola vai na cabeça do zagueiro é porque ele desvia. Pelo amor de Deus. Não, mas olha aqui, tira o tempo da bola do zagueiro, com certeza. Não, agora aquilo ali... sim. Agora uma coisa... Mas não dá pra botar todo o mérito do gol nele. O Renato falou uma coisa após-jogo ontem do Grêmio, que é o seguinte, e que eu acho que não precisaria ser dita pelo Renato para os jogadores do Grêmio. Mas aí já é uma luz alta, né? Que ele disse para os jogadores que eles têm que decidir contra a Chapecoense com que espírito vão entrar em campo. Se o espírito do Grenal ou se o espírito do jogo contra o CSA. Que eles que decidam. Porque isso ficou claro para ele que um jogo foi com vontade e um jogo sem vontade. Pelo amor de Deus, né? Na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, um time eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores da América, com o plantel que tem, cantado em verso e prosa como um dos melhores times do Brasil, precisa ter foco. Não, mas é a luz alta. Pelo amor de Deus. É a luz alta. Os caras entraram em segunda marcha, acharam que iam ganhar a qualquer hora. Claro, sério. Por isso que o Flamengo vai lá e toca 5 no Grêmio, e o Flamengo é líder do Brasileirão, e o Grêmio perde mas o Flamengo também teve dificuldade contra esse mesmo CSA dentro do Maracanã. Mas não jogando com o freio de mão puxado. Jogando. Porque o Bruno Henrique perdeu chance, o Arrascaeta perdeu chance. Mas o CSA também perdeu chance. Tudo bem, uma das maiores defesas do campeonato foi feita pelo Diego Alves. Aí foi um equilíbrio que o Ceará conseguiu impor contra o Flamengo. O Ceará não. O CSA. Aqui o CSA não impôs equilíbrio ao Grêmio. O Grêmio deu para o CSA o equilíbrio. Tudo bem. Pode o Grêmio ser. que não jogou. Quanto ontem em público? 14 mil. 13 mil. E tem o seguinte, e o Cebolinha foi protagonista nos 3 gols, né? Sim.
Ele se abaixa na barreira. Na barreira, ele e o Luciano fizeram parecido com o que fizeram o Barrios e Luan no Mundial. Mundial. Um se abaixa e o outro se esquiva da bola. Mas também o goleiro lá. Não. Dessa vez não dá pra botar na conta. Não tem como. A bola, essa não dá pra botar. A bola foi na velocidade da luz, né? Não, mas a barreira tá montada certinha, tá estruturada. Essa vez não dá pra botar na conta dele. Eu não sei. Até porque ele fez uma bela defesa durante o jogo também. Sim, uma paulada, né? Saiu ontem o Carneiro Gauchão, né? A dupla Granal começa com a dupla Caju. E a situação é complicadíssima. Eu acho que o Inter não vai pegar nem para Libertadores, mas em pegando, joga já em fevereiro, o primeiro dos 4 jogos, e o Grêmio só em março. Ou seja, o Inter vai ter que começar o ano no dia 1º, toda uma complicação. Aliás, né? eu quero, porque tem uma mudança pequena, mas tem uma mudança no sistema do Campeonato Gaúcho. Nem tão pequena assim. Eu quero falar sobre isso em seguidinho. CIE, referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas. O CIERS, 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIERS. Confira. 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E para você saber um pouco mais, basta que você ou ligue para o CIE, aí está o telefone 33 63 1000, ou acesse o site do CIE, ciers.org.br. Está nos dizendo aqui o João Feijó que para domingo, Fluminense 3-1 no Internacional. É que fez 5 do Grêmio, né? Aqui. 5-4. Né? Mas aquele jogo foi um jogo maluco, né? E era outra circunstância do Fluminense também. E a falha foi do goleiro do Grêmio, que não era o Paulo Vitor. Júlio César. Era o Júlio César. E outra, né? Aquele Fluminense tinha o Luciano. Que jogou um absurdo naquele jogo. Sim, mas tinha o Pedro, né? Que estava no banco. O Fluminense contra o São Paulo, não sei se vocês viram o jogo. Melhor partida do Fluminense no ano, acho. Olha, o Fluminense botou o São Paulo numa roda. Pode ser o VT na madrugada. Como curioso, o Bel, né? Que está de aniversário hoje, pode ter sido o jogo de aniversário do Fluminense. Eu acho que foi. Mas é o feitiço contra o feiticeiro, né? O Fluminense contra o São Paulo, né? Sim, porque era o time do Fernando Diniz contra ele mesmo. Além do ex. O Ronald Palestra está dizendo boa tarde, amigos. Que legal. Entrou outra mensagem agora aqui. Nosso ouvinte lá da rádio. E ele está dizendo que legal, está mandando um grande abraço para o Rogério Bel. Muito obrigado, torcedor do Palmeiras, mas que ouve aqui a Rádio Grenal, acompanha aqui o futebol gaúcho como poucos. Né? E está nos acompanhando pelo Facebook aqui lá de São Paulo, né? O Ronald Palestra lá de São Paulo. Tá? Ontem o Cortez, diz o João Feijó, ontem o Cortez voltou ao normal dele. O Matheus Henrique vestiu a máscara novamente e aí ele vai por... O Mateuzinho estava com problema estomacal, alguma coisa assim, né? Os jogadores do Grêmio todos estavam com um probleminha. Todos tinham algum problema. Todos com probleminha. Mas parece que o Renato corrigiu isso, né? Desconforto, Agora é uma pena. enjoo. Agora é uma pena, só que botaram um forro, né? Concretaram o teto da... Sim, agora arena, lá não dá mais, tu não consegue mais ouvir e gravar, né, Diogo? Que pena. O Belk, o que vai mudar tanto significativamente no Campeonato Gaúcho? Bastante, porque são 2 turnos. O primeiro turno é a Copa Evaldo Poeta. Mas continua sendo. Sim. Um grupo joga dentro do próprio grupo. Segundo turno, se cruza. Um grupo contra o outro. Então, todos terão igualmente 11 jogos na fase classificatória. Eu não posso falar essa palavra, mas o segundo turno é Copa Noveleto. Mas é um emaranhado, né, Belk? Porque, por exemplo, no primeiro turno é grupo contra grupo. Intragrupo. E aí depois se cruzam.
O grupo A cruza a Primeiro do A, semifinal. segundo do B, Isso. em jogos únicos. Primeiro do B, cruza o segundo do A, em Isso. jogos únicos. E a final também, única. Também final única. Só haverá ida e volta na final do campeonato entre os Com campeões gol dos dois qualificado. turnos. Gol qualificado. Se houver campeões diferentes. E no segundo turno é... Peraí, vamos de novo. pra te ver. Vamos de novo. 2 grupos de 6. Primeiro turno, Dois grupos de 6. os times jogam dentro do seu próprio grupo. Isso, 5 jogos, portanto. Grupo de 6, 5 jogos. Segundo turno... Não, mas calma. Mas a semifinal é o grupo A contra o grupo B. Primeiro do A, segundo do B. Não, mas não o primeiro turno. Primeiro turno. No primeiro turno já tem... Duas chaves de 6. Isso, 2 chaves de 6. 5 jogos para cada um. Aí o campeão do grupo A pega o segundo do grupo B em jogo único. Isso. O primeiro do B, o segundo do A em jogo único. Os 2 ganhadores decidem o turno. Copa e Valdo Poeta. No segundo então turno, tá. é Realmente uma chave tem uma- contra a outra. Igual. Primeiro de um grupo contra o segundo do outro. Não. E vice-versa. Sim. Não, no segundo turno é o primeiro do grupo A contra o segundo do grupo A. Sim. Do mesmo grupo. Do mesmo grupo? Semifinal do mesmo grupo. Bom, é ok. Semifinal do mesmo grupo? Semifinal do mesmo grupo. E depois os 2 campeões de turno. E se for o mesmo, não tem final. E se tiver uma final com campeões diferentes, final com gol qualificado daí. Isso, e os 2 últimos da classificação geral, independente do grupo, caem. Isso aí. E aí, a final, sim, é jogos de ida e volta. Diogo Rossi, produtor aqui do programa. Vou te dar uma missão para a semana que vem, tá? Tá. Trazer o Luciano Oxman aqui. Tranquilo, para ele explicar. Noveleto se auto-homenageou, né? Copa Valdo Poeta, presidente Farroupilha, primeiro turno, e na segunda Copa Noveleto. Porque ele ainda, o Noveleto ainda é o presidente da Exatamente. federação. Só passa o bastão em janeiro para o Luciano Oxman, né? Exatamente. Mas o Luciano já está falando como presidente, isso é importante. Então trazer o Luciano aqui, até para a gente saber, né, o mote, né, a motivação dessas alterações. Esse gauchão... Se comprovar, a gente está falando aqui preliminarmente em tese, né? Sim. Se daqui a pouco se provar que ficou mais atraente, inclusive, ok. Atraente O campeonato é inevitável. bom. Atraente é inevitável, porque nós vamos Quando tu ter tem mais 2 mata-mata. semifinais, mata-mata, então é inevitável. Virou mais torneio, né? Rogério Amaral, Já era um torneio, agora virou mais torneio Eu ainda. tenho uma obrigação como mais velho aqui, 5.3 hoje, uma obrigação Mais velho histórica deles, é verdade. porque não- Obrigação histórica aqui para os mais antigos. Rogério Amaral, não é puxa-saquismo, ao lado de Luciano do Vale, os melhores narradores de futebol em televisão no Brasil. Tem que sempre dizer isso Isso é aqui. uma bondade porque tu é Não, meu é amigo. verdade, é verdade. Isso é uma bondade, mas me comparar com o Luciano do Vale me garante o Obrigação dia, o minha fim fazer de isso semana e tudo. Que realmente foi um grande amigo, foi um irmão de coração e que terminou, né, literalmente pelo coração, nos deixando o Luciano do Vale. Bom, gente, nós estamos encerrando o Virando o Jogo dessa sexta-feira, lembrando que hoje à noite nós temos aqui na RDC o Dois Toques. O Cadu já vai estar hoje no programa, que ontem foi o Darcy, né? O Cadu fez uma pequena intervenção e não sei se o Cadu vai estar hoje ou vai ser o Darcy novamente, mas de qualquer maneira, né, o debate do Dois Toques às 9 horas, ao vivo aqui na RDC TV. E nós voltamos na segunda-feira, sempre depois do RDC Esporte, que tem a apresentação do Paulo Brito, a partir do meio-dia, e a 1h nós entramos com o debate aqui do Virando o Jogo. Rogério Belk, Muito mais obrigado. uma vez, parabéns Muito pelo obrigado, aniversário. Até a próxima. Tá? Um bom ano para ti. Obrigado. Muitas conquistas aí. Diogo Rossi, Luciano Coimbra. E vamos para esse trânsito, né? Que hoje é sexta-feira e hoje tá vai feia a estar coisa. complicado. Muito obrigado pela sua audiência e quem participou também aqui. Um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos aqui de volta. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.